Olá pessoal, nós estamos hoje iniciando mais um vídeo da Latom com a presença da professora doutora Fabíola Carvalho. Professora, presente, por favor. Bom, então é um prazer estar aqui, né, conversando com vocês. Eu sou especialista em endodontia pela UBL Bahia, fiz um mestrado em endodontia na Unesp Araraquara e um doutorado aqui na UFBA em odontologia na área de concentração de laser. A nossa primeira dúvida é como funciona esse sistema de automação na endodontia e quais as principais diferenças da endodontia em sua forma manual? Bom, desde sempre, né, na endodontia se procurou fazer nessa etapa do preparo químico-mecânico tornar ele mais rápido, tá? Então isso não é algo novo, desde antigamente se tinha essa necessidade de tornar essa etapa com algo que fosse mais rápido com relação aos instrumentos manuais, tá? E com isso eram criados, né, contraângulos, onde a gente colocava a própria lima manual, ela era inserida no contraângulo para fazer um movimento oscilatório. Então isso já é um tipo de automação. E hoje em dia, né, na década de 90, surgiu instrumentos fabricados com uma liga diferente, né, com uma composição diferente, que são os instrumentos de níquel-titânio. Tá? Então, essa foi uma grande revolução na endodontia. Esses instrumentos vieram com uma grande vantagem de serem mais flexíveis que os instrumentos de aço inox, que é o que é fabricado, né, as limas manuais, para manter a anatomia dos canais curvos. Então, a gente falando em molar, por exemplo, que tem, né, maiores índices de curvatura, para manter essa curvatura, surgiu então essa liga de níquel-titânio. A grande diferença para os manuais, além da flexibilidade, é que esses instrumentos de níquel-titânio, eles têm um desenho diferente. Tá? Então a gente tem, cada fabricante, não existe um padrão ISO como existe nos instrumentos manuais, né? Que independente da marca, todos eles têm lá primeira série, segunda série, né? Sempre o branquinho vai ser o número 15, ou o número 45, ou 90, né? Existe um padrão. No níquel-titânio não, cada fabricante ele faz uma lima de acordo com o que ele acha que vai ser melhor. E esses instrumentos de níquel-titânio, eles têm conicidades. Então, são instrumentos tem conicidades variadas, onde a gente tem instrumento fininho, instrumento mais médio, instrumento com a conicidade, né, mais grosso, conicidade maior. E com isso, a gente consegue usar menos instrumentos para fazer o preparo do canal. Né? Então, hoje em dia, cada vez mais as pessoas vêm procurando fazer mais rápido, né, usar menos instrumentos para poder fazer um preparo com maior agilidade. Então, a princípio, a grande vantagem é o fato de a gente usar menos instrumentos e eles serem flexíveis, de manter a anatomia original do canal. A senhora falou que tem algumas vantagens, então existe alguma desvantagem em comparação com a técnica da automação para o manual? A grande desvantagem que a gente poderia colocar seria o custo, né? Porque para usar esses instrumentos a gente precisa de um motor elétrico, tá? Então esse motor custa em torno, né, de 5, 6, 7 mil reais, porque esse motor elétrico ele consegue controlar tanto a velocidade quanto o torque que a gente vai utilizar nesses instrumentos, tá? Então a grande desvantagem seria com relação ao custo. E outra desvantagem que a gente pode também relatar seria o fato desses instrumentos eles requererem uma curva de aprendizagem. A gente precisa treinar com eles porque ele tem grande risco de fratura. Então, se a gente não usa da forma correta, existe uma grande chance desses instrumentos fraturarem no canal. Então, a gente tem que fazer um bom treinamento, né? Adestrar a mão não pode ser pesada. Então, a gente brinca o seguinte, que para não fraturar o instrumento é como se a gente estivesse usando um lápis daquela grafite 0,5. Aí eu brinco que quem fratura, né, quem quebra muito ponta de grafite tem que segurar a mão e não poderia usar os instrumentos de níquel-titânio. Outra coisa que a gente viu, né, na evolução é que esse níquel-titânio, né, essa liga, ela também sofreu uma evolução muito grande, né, essa tecnologia, ela evoluiu muito ao longo, né, do período. Então, hoje em dia, existem níquel-titânios muito melhores do que se existia antigamente.
tá? Então eles sofrem um tratamento térmico e que a gente consegue controlar a memória desse instrumento em temperatura ambiente, tá? Que são os instrumentos de memória controlada. Eles são mais flexíveis e têm menos risco de fratura que os instrumentos de níquel titânio antigo. Outra evolução nessa tecnologia que a gente viu é com relação ao movimento. Então, hoje em dia a gente chama de automação porque existe tanto o movimento rotatório, né, que o instrumento ele gira 360 graus dentro do canal, como existe o movimento reciprocante, tá? Que é o conceito de lima única, que é o instrumento ele gira uma maior angulação no sentido anti-horário, depois ele destrava no sentido horário. Tá? Então ele meio que oscila direita e esquerda até completar uma volta. Ele meio que mistura o rotatório com o oscilatório. E ele é um movimento que veio para ficar, tá? Então ele tem grandes vantagens com relação ao rotatório, que tem menos risco de fratura. É um movimento excelente para a gente realizar o preparo. Não descartando o rotatório, mas existe esse outro também que tem algumas vantagens. Então, aqui são instrumentos, um kit, né, de tipo de introdução de instrumentos rotatórios de níquel titânio. É o níquel titânio que a gente comenta hoje em dia, que é o níquel titânio antigo, tá? Onde a gente tem uma sequência de instrumentos. Então, nesse kit a gente está vendo 6 instrumentos e que todos eles a gente vai utilizar para fazer o preparo do canal radicular. Então, esses instrumentos iniciais são usados para fazer o preparo do terço cervical e médio, e esses outros são utilizados para fazer o preparo do terço apical. Então, a sequência seria para ser utilizar todos, né? Pelo menos até o vermelho ou, dependendo da anatomia do canal, até o azul. Hoje em dia, a gente tenta cada vez mais usar menos instrumentos, né, para tornar mais rápido o preparo. Então, existem kits com 3, existem kits com 2 instrumentos fazendo esse movimento rotatório. Além disso, a gente teve outra mudança, né, com relação ao movimento, que a gente chama hoje de movimento reciprocante. Que o instrumento ele não gira 360 graus, ele meio que faz uma oscilação, ele corta no sentido anti-horário, depois ele destrava no horário e faz isso 3 vezes para completar a volta. Então a gente tem agora o conceito com esse movimento reciprocante de usar um único instrumento para fazer o preparo do canal. Tá? Então a gente tem aqui um instrumento de níquel titânio que realiza esse movimento reciprocante. Ele tem um conceito novo também, porque a liga, embora seja bem parecida com esse instrumento aqui de baixo, ele é um níquel titânio com tratamento térmico, que a gente chama de níquel titânio M-Wire. Então ele sofreu um tratamento térmico, manteve sua característica de flexibilidade e tem menos risco de fratura do que comparado com o antigo. Ainda assim, né, a indústria evoluiu também o níquel titânio e foi criado, então essa aqui é da mesma empresa, esse instrumento dourado, que é o níquel titânio, também com flexibilidade, só que é outro conceito. Ele não é nem convencional, nem M-Wire, a gente chama de CM, que é memória controlada. Que esse instrumento, ele é flexível em temperatura ambiente. Então, se a gente pega essa lima, ela consegue ser pré-curvada e se mantém pré-curvada. Diferente dos instrumentos antigos, que eles são flexíveis, mas a gente não consegue dobrar ele em temperatura ambiente. Então, diversas marcas, né, diversos fabricantes, eles têm feito esses novos instrumentos. São instrumentos melhores, esse é outro também, com essa memória controlada. Veja que a gente consegue pré-curvar bastante a lima, tá? Que aí a gente consegue passar integraus, né? Seria uma das indicações. Essa curvatura feita aqui, se a gente coloca para esterilizar, ela volta. Se a gente coloca em um hipoclorito aquecido, ela consegue voltar à sua forma original, com o aumento da temperatura. Então, com esse conceito de níquel titânio de memória controlada, a gente tem instrumentos tanto reciprocante, que é esse, como rotatório, então que faz o semelhante ao de cá, né, que gira 360. Tá? Então, hoje em dia a gente tem 2 movimentos, e rotatório e reciprocante, com instrumentos com ligas evoluídas, né, M-Wire e essa de memória controlada. Então esse é um aparelho, um motor elétrico que realiza o movimento rotatório. Então ele é exclusivamente para ser utilizado com instrumentos rotatórios que cortam, né, girando para a direita. Esse aparelho, por que a gente tem que usar um motor elétrico para fazer o movimento rotatório?
Porque existe um controle tanto de velocidade que a gente vê aqui, então eu posso aumentar a velocidade se eu necessitar, dependendo do instrumento que eu queira utilizar. A gente consegue modificar. Aqui. Então piscou aqui, ó, eu consigo aumentar a velocidade que ele mede em rotações por minuto. Como eu posso aumentar o torque ou diminuir o torque, que é a força necessária para fazer o instrumento girar dentro do canal. Então, quanto maior o torque, qualquer interferência, né, que o instrumento encontrar no canal, ele consegue vencer à medida que a gente aumenta aqui. Então, esse aparelho só faz o movimento rotatório. Entretanto, hoje em dia a gente tem aparelhos que são chamados de duo. Então esse faz o movimento rotatório e também faz, dependendo do modo que ele tem um localizador foraminal acoplado, tá? Então é um aparelho que faz o movimento rotatório e tem um localizador foraminal para a gente medir a odontometria, né? O comprimento real do dente, tá? Então esse é um aparelho antigo que só faz o movimento rotatório. Então esse é um aparelho mais novo, né, recente. Vejam que ele é bem pequenininho, ele é portátil, ele não tem fio, é outra vantagem, que a gente não precisa usar no pedal, ele é acionado aqui no próprio contraângulo, a gente liga e desliga, né, aciona aqui, ele é bem prático e que faz tanto o movimento rotatório, né, pode ser usado com qualquer instrumento, não só da marca do aparelho. Do mesmo jeito que o anterior, a gente consegue aumentar, controlar a velocidade, dependendo da marca da lima que a gente for usar, aumenta e diminui. E do mesmo jeito que a gente altera o torque, que eu posso aumentar ou diminuir, dependendo do instrumento que eu for utilizar. Além disso, então aqui é o movimento rotatório. Ele faz, tem um programa para gates e faz os movimentos reciprocantes, que é o conceito de instrumento único, tá? Então, que o instrumento, ele gira mais ou menos 150 graus no sentido anti-horário e ele retorna 30 no horário. Então, 150 menos 30 dá 120. E ele faz essa oscilação anti-horário-horário 3 vezes até completar a volta, tá? Então, ele não é exclusivamente oscilatório, mas ele mistura, ele mescla, né, uma oscilação esquerda-direita com o giro para completar a volta. Tá? Então aqui esse aparelho faz os dois movimentos, é um aparelho mais novo e que também tem, né, diversas marcas de instrumentos, não restringe ao uso só de uma determinada marca, a gente pode usar com a maioria que tem no mercado atual. Então é bem prático, é bem pequeno e faz os dois tipos de movimentos, rotatórios e reciprocantes.